Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta quarta-feira. No jornal de hoje, você vai conferir alguns trechos da 31ª aula-palestra do EAD. O palestrante convidado foi o especialista em Direito Administrativo Luiz Cláudio de Azevedo Chaves. O tema dessa aula foi Lei de Licitação. O TCE Notícias do dia 24 de julho, que já está no ar. Olá, tudo bem? Na edição de hoje, você vai poder acompanhar parte da aula-palestra do projeto de ensino à distância, o EAD, realizado pelo TCE. O tema desta aula foi Lei de Licitação e o palestrante convidado foi o professor especialista em Direito Administrativo, Luiz Cláudio de Azevedo Chaves. O tema da palestra de hoje, sem dúvida alguma, vem ao longo dos últimos anos, décadas. Posso dizer que as primeiras pedras no caminho já eram anotadas nos idos ainda da vigência do Decreto-Lei 2386. Acho difícil ter alguém aqui ou lá na telinha do outro lado do computador que tenha trabalhado já nessa época, 2386, que era a norma que regulava no Brasil as licitações públicas antes da Lei 8.666, que só veio entrar em vigor em 21 de junho de 1993. Então, nosso tema é a contratação de serviços de treinamento, capacitação, desenvolvimento de pessoas e ensino na administração pública. O tema é controvertido por algumas razões bastante peculiares. Em primeiro lugar, trata-se de uma ação de gestão de pessoas, em geral, promovida no âmbito do planejamento da área específica de recursos humanos dos órgãos e entidades, ou escolas de governo, e que normalmente são tocadas por profissionais especialistas em gestão de pessoas, não especialistas em contratações governamentais. Isso gera um problema interna corporis, um problema dentro da casa. É que os órgãos que fazem contratações, setores de licitação, assessorias jurídicas, controle interno, de um modo geral, estão afastados do dia a dia do pessoal da área de recursos humanos. Como não há muita comunicação, esse é um problema crônico na administração pública, é um problema crônico, os setores não se conversarem, não combinarem como vamos tocar os processos de contratação. Isso não é só afeta o pessoal da área de recursos humanos, não. Isso é um problema crônico em qualquer setor. O pessoal da área de TI, quando quer comprar um computador, de um modo geral, só faz se comunicar por processo, aí vai para a área de licitação, e o processo... É fácil entender quando o processo não tem comunicação pessoal. É quando o processo, a gente folheia o processo está recheado de despachos caninos. Sabem o que é despacho canino, não é? É aquele despacho au-au. O setor não sei das quantas, o setor não sei o quê. Quando está cheio de despacho canino é porque ninguém conversou antes. Porque ele vai, volta, e muitas vezes sem resolver nada, porque em geral são acompanhados das expressões clássicas, não é? Para devidos fins ou providências cabíveis. Querem dizer a mesma coisa. Não sei o que fazer com esse processo, aí eu empurro ele para frente e devolve. Pior é quando o coleguinha que recebe o despacho canino devolve com outro, em estilo parecido, que é o recebi para providências cabíveis. Aí eu despacho de volta. Tenho dúvidas em cumprir o respeitável despacho retro. O processo vai e volta desnecessariamente. Pessoal, o processo de contratação é um processo de trabalho necessariamente inter e multidisciplinar. Vai aqui, portanto, o primeiro recado, que não serve só para esse elemento específico da nossa palestra, que nós já vamos procurar descascar alguns abacaxis em relação a ele, mas vale para todos os processos de contratação.
ele é um processo de natureza multi e interdisciplinar. Para que ele seja desenvolvido adequadamente, é visceralmente necessário a intervenção de diversos setores e diversos especialistas. Portanto, se este trabalho é desenvolvido com visão segmentada, como se cada atividade fosse isolada e independente da anterior e da seguinte, fatalmente vamos perder partes do processo que só aparecem no conjunto, nunca na forma isolada. Esse é o resultado prático, é o excesso de idas e vindas desnecessárias, quando às vezes uma reunião gerencial de 5 minutos, de 10 minutos, esclarecendo uma dúvida, alinhando conceitos, resolveria o problema e o processo seguiria muito mais pacificamente. Pois bem, esse é um dos problemas na contratação de treinamento, contratação de palestrantes, de conferencistas, de curso in company, pós-graduação para servidores. Eu não vou aqui tomar o tempo da nossa conversa procurando, penso que a essa altura do campeonato seria chover no molhado a gente ficar aqui conversando sobre a importância da capacitação para o serviço público. Quer dizer, é praticamente óbvio que servidores bem capacitados devolvem esse investimento em melhores serviços da sociedade. Portanto, esse não é uma controvérsia a ser dirimida aqui nesse trabalho. A dificuldade advém, notadamente, da forma da contratação. Essa é uma dificuldade inerente a esse processo. São contratações extremamente delicadas, normalmente dirigidas a um determinado prestador de serviço de alto nível profissional. São contratos de capacitação, contratos de prestação de serviço. Eu contrato um curso in company. Aí vem o professor e fica lá 16, 24 horas, ministrando o curso, tirando dúvidas. É um contrato de prestação de serviço cujo acerto por meio de ações de fiscalização quase não consegue corrigir falhas. É praticamente impossível corrigir um desvio de execução em contratos dessa natureza, o que torna esse serviço especialmente delicado. Exemplificando, num contrato de limpeza, se o pessoal da limpeza veio ao auditório e não executou direito a limpeza, deixou o mobiliário com poeira, passou um produto com um odor muito forte no chão, o fiscal do contrato, a autoridade, o servidor designado para acompanhar a execução contratual e corrigir eventuais desvios, ele pode perfeitamente corrigir esse problema. Ele chama o encarregado da empresa, fala, olha, o chão não está bem limpo, a mobília está cheia de poeira, aí ele vai, faz de novo, consertou o problema. Bom, e se eu contrato um curso in company e o programa não é realizado? Como é que eu corrijo esse contrato? Não tem correção. Não tem como apagar esse incêndio. Não é verdade? Portanto, essa é uma segunda característica desse tipo de contratação que torna especialmente delicada para fins de contratação e merece ser assim enxergada. Na edição de amanhã, você continua acompanhando essa palestra. Não perca e aproveite para esclarecer suas dúvidas sobre lei de licitação. Eu espero você. Tchau!